Olá, está no ar mais um programa Universidade Aberta. No programa dessa semana, nós vamos entrevistar a professora Débora Cristina, a professora do Departamento de Ciências Humanas da Universidade Federal de Lavras. Nós vamos falar sobre a inserção da disciplina Sociologia no ensino médio. Professora Débora, seja muito bem-vinda aqui no Universidade Aberta. Obrigada. Professora, desde quando ou em que período essa disciplina Sociologia foi inserida no contexto educacional? Bom, a presença da disciplina Sociologia no currículo do ensino médio ela é intermitente, né? Ela foi obrigatória durante um período, ela prevaleceu como uma disciplina optativa em outra, mas em 1925, né, estabeleceu-se a obrigatoriedade da presença da disciplina Sociologia no ensino médio. Em 1931, houve uma outra medida que exigia a presença da sociologia, também no ensino médio, mas no contexto dos cursos preparatórios. Então, ela também deveria estar presente no currículo dos cursos preparatórios para a Faculdade de Engenharia, para a Faculdade de Medicina ou para a Faculdade de Direito. E de 1925 até 1942, a sociologia ela esteve presente como disciplina obrigatória na grade curricular do ensino médio. No entanto, em 1942, em função de reformas educacionais, a sociologia ela ganhou apenas um caráter optativo, né? E esse caráter ele perdurou até 1961, quando foi promulgada a primeira LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases Brasileiras. Com a promulgação da LDB em 61, a sociologia ela permaneceu ainda com seu caráter optativo. E em 71, com a Lei 5692 de 1971, ela também permaneceu com esse caráter optativo. Então, ela esteve presente como disciplina obrigatória de 25 a 42 e depois adquiriu um caráter optativo de 42 até 1996. Agora, professora, se a gente for analisar, se a gente for parar para pensar o contexto histórico e social desse período em que a disciplina começou a ser obrigatória, que ela começou a estar presente dentro ali da grade de disciplinas, era um momento muito delicado, era um momento que o país mesmo passava por uma situação bastante particular. Exatamente. E qual, na verdade, em que sentido ou qual seria o objetivo dessa disciplina lá, naquele tempo? Bom, a disciplina Sociologia, né, e a instituição, né, e institucionalização da própria sociologia no Brasil, ela está diretamente relacionada ao desenvolvimento do pensamento positivista no Brasil, né, e da expansão do pensamento positivista no Brasil. Ela surge como uma necessidade explicativa das transformações sociais que ocorreram no Brasil no final do século XIX e começo do século XX. Até 1888 nós tivemos uma sociedade escravocrata, né? A libertação dos escravos não significa a modernização imediata da economia, né? Essa modernização da economia com processo de industrialização, processo de urbanização, afastamento e distanciamento daqueles costumes cristalizados que se constituíram em torno da igreja, da família, eles começam a ser abandonados e substituídos por outro a partir do intenso processo de urbanização e industrialização comum à década de 40. Então, a sociologia, ela foi introduzida no contexto do ensino médio como uma forma de garantir, num primeiro momento, a legitimação de todas essas transformações que estavam acontecendo na sociedade brasileira. Ou seja, de facilitar o processo de superação dessas antigas tradições, desses antigos costumes relacionados. Ela veio, na verdade, de certa forma, contribuir com aquele processo de transformação que o país todo estava passando. Sim, né? Sim. Ela contribuiu para o desenvolvimento de novas tradições, novos costumes, legitimação de novas estruturas sociais.
Agora, em 2001, teve um veto até de FHC com relação à sociologia dentro das escolas, né? Isso. E qual foi o significado disso, né? Até a gente conversava agora há pouco, antes do programa iniciar, a gente sabe que Fernando Henrique também era sociólogo. Sociólogo. Bom, em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases, no artigo 36, parágrafo 1º, inciso 3º, determinava o seguinte, que ao final do ensino médio, o aluno ele deveria ter conhecimentos básicos de sociologia e filosofia que garantissem a sua prática cidadã. Né? E então, nesse momento surgiu uma expectativa muito grande, né? É o momento em que a sociologia e a filosofia vão voltar como disciplinas obrigatórias no currículo, que é aquilo que eu havia comentado. A partir de 42, ela passa a ser uma disciplina optativa, né? E permanece com a reforma de 61, com a reforma de 71 e em 96 a grande expectativa era essa, né? Reintroduzir de maneira obrigatória a sociologia e a filosofia. No entanto, né, o Conselho Nacional de Educação, ele interpreta o inciso 3º de uma outra forma. Ele determina que tanto a filosofia quanto a sociologia sejam trabalhadas no contexto do ensino médio de maneira interdisciplinar. Ou seja, não há obrigatoriedade da disciplina, mas há obrigatoriedade da discussão de temas relacionados à sociologia. E essa discussão poderia ser feita por qualquer professor, o professor de geografia, o professor de história. Quer dizer, então toda aquela expectativa, né, ela não se realizou. Porque o professor de sociologia, né, ele se viu mais uma vez na história diante da inserção optativa da disciplina no contexto do ensino médio. E em 2001, né, o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele vetou um projeto de lei que lutava justamente por uma alteração do inciso 3º, que colocava a sociologia e a filosofia como disciplinas obrigatórias, né? E aí a gente pode pensar, bom, qual o peso histórico desse veto, né, para o profissional da sociologia, para o profissional da sociologia? Bom, isso na época foi muito discutido dentro da Sociedade Brasileira de Sociologia, da Sociedade Brasileira de Filosofia, e a explicação que eu consigo, né, conferir a esse veto é a seguinte, bom, primeiro, o Fernando Henrique Cardoso, no seu desenvolvimento enquanto sociólogo, ele teve como orientador o Florestan Fernandes. E o Florestan Fernandes, ele foi um grande pensador brasileiro ligado à análise do ensino da sociologia no ensino médio. E uma das teses do Florestan Fernandes é justamente que a introdução da sociologia no Brasil na década de 20, 30, 40, ela teve um caráter extremamente conservador. Conservador em que sentido? Ela veio para garantir a legitimação da nova ordem, né, vigente e, portanto, garantir determinada estrutura política, determinado controle político do poder. E o Fernando Henrique Cardoso, muito provavelmente, ao vetar, ele partiu dessa premissa, né, de que, apesar dos parâmetros curriculares, apesar das orientações curriculares apontarem para a possibilidade de uma formação crítica, quando se introduz a sociologia ou a filosofia no ensino médio, ele conta também com esse caráter conservador e com a estrutura educacional que muitas vezes não permite o desenvolvimento desse aspecto crítico relacionado à própria disciplina. No meu entendimento, né, eu creio que o veto tenha levado em consideração justamente as teses desenvolvidas em décadas anteriores acerca do caráter da sociologia no Brasil, sobretudo na década de 30 e na década de 40. De qualquer maneira, nós podemos pensar o seguinte, que o contexto histórico atual é outro. Né? E que o veto... Qual é a postura, na verdade, qual é a postura da professora Débora com relação a essa situação? Em que sentido isso contribui e em que sentido isso pode, de repente, atrapalhar? Bom, em relação a essa situação em específico, eu creio que o veto, naquele momento, ele tenha significado ou tenha representado uma postura conservadora. Por quê? A realidade social
do século XXI, ela é completamente diferente da realidade social da década de 40. Então, se na década de 40 nós tivemos esse aspecto conservador relacionado à disciplina, no início do século XXI eu não vejo essa situação, muito pelo contrário, o veto significa uma postura conservadora. Né? No entanto, em 2006, a sociologia ela retorna à grade curricular como disciplina obrigatória, né? E hoje nós temos tanto a obrigatoriedade do ensino da sociologia como da filosofia. Que tipo de contribuição, se a gente for pensar agora, que tipo de contribuição a sociologia traz ou traria para um aluno de ensino médio? Eu acho que as contribuições, desculpe, elas são gigantescas, né? Em que medida elas são gigantescas? Eu vou utilizar uma frase de um pensador brasileiro, que é o Antônio Cândido, que ele diz o seguinte: a introdução da sociologia, ela significa humanizar o humano, né? E o que eu quero dizer com isso? Eu penso o seguinte, que a introdução da sociologia, ela contribui, num primeiro momento, para a desnaturalização dos fenômenos sociais. Quando nós observamos a sociedade, nós verificamos relações familiares que se estabelecem, relações econômicas que se estabelecem, relações afetivas, né, relações de amizade, de grupo, e nós tendemos a interpretar esses fenômenos sociais de maneira muito natural. Por quê? Porque nós verificamos cotidianamente todas essas coisas novas tribos sociais também que aparecem com frequência, tem os emos agora, que acaba que aparece e choca, né? Exatamente, mas a tendência do indivíduo é observar tudo isso de maneira natural. Bom, e quando nós comparamos fenômenos sociais a fenômenos naturais, nós temos aí uma situação. Bom, a sociedade, ela tem leis que são sociais e que são estabelecidas historicamente. Enquanto a natureza, ela possui leis próprias que têm um funcionamento autônomo e independente do indivíduo. Agora, se eu olho para a sociedade e enxergo esses fenômenos sociais como naturais, eu vou entendê-los de que maneira? Bom, eles existem independente da minha ação. Isso afasta qualquer possibilidade de intervenção, de mudança, de inserção do indivíduo no contexto. De humanizar o humano. Exatamente, de humanizar o humano. Então, eu acho que esse aspecto é fundamental, acerca da introdução da sociologia no ensino médio. Um outro elemento significa também estranhar o fenômeno social. Porque na maioria das vezes, né, nós lidamos com esses fenômenos sociais e lidamos cotidianamente, e o que acontece? Nós tendemos a interpretá-los e a permitir com que prevaleça o senso comum. Né? E na medida em que prevalece o senso comum, a gente acaba não realizando o exercício de identificar as estruturas de fato que compõem aquele fenômeno e que determinam a existência daquele fenômeno. Então, o estranhamento também é fundamental. Só para que as pessoas entendam, assim, o senso comum, na verdade, é aquele tipo de conhecimento que é passado de geração, né? De geração para geração, que é veiculado cotidianamente nas ruas, em grupos de amigos, grupos de conversa, diferente do conhecimento que é produzido na escola e na universidade, que a gente chama de conhecimento formal, que é um conhecimento pautado no desenvolvimento de uma determinada ciência, aplicação de métodos, levantamento de hipóteses, verificação, né, das hipóteses, essa diferença entre os dois. Certo. Professora, a gente tem muito ainda o que falar, nós vamos falar na segunda parte do Universidade Aberta. A gente vai focar nessa parte do seu projeto dentro das escolas mesmo, mas a gente vai agora para um rápido intervalo. Você não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com a segunda parte do programa Universidade Aberta.
E essa semana eu estou conversando aqui com a professora Débora Cristina e nós estamos falando sobre a inserção da disciplina Sociologia no contexto educacional. Professora, em 2006 a Sociologia volta para o ensino médio, né? Mas aí ela vai ter uma série de outros problemas. Exatamente. Como nós discutimos no bloco anterior, a disciplina de Sociologia no ensino médio, ela teve um caráter intermitente. Ela foi obrigatória num período e optativa em outro. E na medida em que ela se tornou uma disciplina optativa no ensino médio, nas universidades, né, que formam o profissional para atuar ou na educação ou em outra área das ciências sociais, seja ela qual for a área possível, houve um favorecimento muito grande dos cursos de bacharelado em relação aos cursos de licenciatura. Porque o que acontecia? O licenciado em ciências sociais, ele tinha pouquíssimas possibilidades de inserção no mercado de trabalho, porque a disciplina Sociologia ela era apenas optativa. E a obrigatoriedade tanto da filosofia quanto da sociologia agora, no século XXI, ela nos coloca diante de um grande problema. Primeiro, a necessidade de repensar os cursos de ciências sociais e favorecer as licenciaturas, né? A necessidade de formar em pouco tempo um grande número de profissionais para atender essa demanda social que foi estabelecida pelo MEC, né? Porque é uma demanda estabelecida pelo MEC. Também a necessidade de se elaborar manuais que são utilizados no contexto de sala de aula para o aluno do ensino médio, que são manuais diferentes, obviamente, né, dos utilizados nos primeiros anos do ensino superior. Então, hoje, nós nos deparamos com a falta do profissional especializado, com a falta de um material pensado para o aluno do ensino médio, né, que respeite a faixa etária, que respeite as necessidades, né? Então, hoje nós temos uma série de situações e de demandas que devem ser supridas em função dessa demanda estabelecida pelo MEC, com a introdução da obrigatoriedade da filosofia e da sociologia no ensino médio. E aí a gente vai encontrar, até muito comum de se encontrar, professores de geografia, com formação em geografia e história, atuando ou lecionando sociologia aí dentro das escolas. Exatamente. Essa é uma realidade comum, não só na nossa região, mas ela é comum atualmente em todo o território brasileiro, né? Grande parte das regiões hoje no Brasil tem como profissional da sociologia professores formados em geografia, professores formados em história e não especialista em sociologia, né? O nosso intuito é trabalhar para que haja um fortalecimento, né, das licenciaturas em ciências sociais, um aumento dos números de cursos de licenciatura em ciências sociais, para a gente garantir essa demanda e para que o especialista da sociologia possa assumir essas vagas. Importante a gente falar é que a sociologia é um estudo, na verdade, de todo um comportamento social. Então, quer dizer, tem toda uma metodologia específica para para essa disciplina. Exatamente. Inclusive, essa é uma abordagem feita pelo próprio MEC. Quando o MEC elabora os parâmetros curriculares nacionais, o de história, o de geografia, o de sociologia, e as organizações curriculares nacionais, também de história, geografia, sociologia, filosofia, ele aponta, tanto em um documento quanto em outro, a especificidade da disciplina sociologia e a necessidade de se trabalhar nessa disciplina temas, conceitos e conteúdos. Quer dizer, nós temos temas específicos da sociologia, conceitos específicos da sociologia, conteúdos específicos da sociologia e uma metodologia de trabalho que é diferente, por exemplo, da investigação que se realiza na geografia, da investigação que se realiza na história e que, portanto, é necessário que, de fato, o profissional especializado esteja à frente dessa turma para que a sociologia, de fato, possa ser aprendida. Até porque é um campo de estudo muito complexo, né? A gente está falando de indivíduos enquanto alguém que
influencia e é influenciado ao mesmo tempo. Exatamente. E nós estamos falando de uma realidade, né, de construções teóricas, de construções metodológicas relacionadas à sociologia, voltadas para a análise da realidade que se transforma a todo momento. Muito provavelmente as organizações familiares comuns hoje não correspondem às organizações familiares comuns da década de 60, de 50, de 40. E se estamos falando de ensino médio, ainda tem a internet, né, que só vem a aumentar ainda mais essa complexidade. Exatamente. E tem um tema importantíssimo dentro da sociologia, que é o tema globalização, né? Os aspectos econômicos, os aspectos culturais relacionados à globalização. Nós podemos imaginar o seguinte, olha, mas o profissional da geografia também trabalha esse conceito, mas de maneira completamente diferente do trabalhado pela sociologia. Por exemplo, o profissional da geografia, ele vai enfocar, sobretudo, né, as novas formas de experimentar essa relação entre tempo e espaço. No caso da sociologia, nós podemos evidenciar novas formas de trocas culturais, novas comunidades culturais que se desenvolvem, novos processos de sociabilização, né, comuns em relação ao desenvolvimento da internet, como as redes sociais, por exemplo. As redes sociais, por exemplo, e a gente vê que é comum adolescentes, crianças de 12 anos, a facilidade que eles têm até com o inglês, né? Até porque a gente sofre uma influência muito grande dos Estados Unidos, então a facilidade que se tem. Eu com 12 anos ouvia Menudo no máximo, né? E agora a gente tem eles ouvindo aí e às vezes fala até melhor do que uma pessoa que já está estudando já faz tempo. Sem dúvida nenhuma. Então, a sociologia, ela é uma disciplina que ela tem como foco a realidade social, mas é uma realidade social em constante transformação, né? E o profissional de sala de aula, ele tem que saber lidar com isso, né? Ele tem que saber reavaliar esses conceitos. De repente, ele está com um manual de sociologia nas mãos, que o conceito, por exemplo, de família ou de grupo social, não é um conceito mais válido para o nosso contexto atual. Então, é necessário que ele saiba reavaliar esses conceitos. Daí a necessidade do profissional especializado para trabalhar com a disciplina. Sim, e a professora Débora tem um projeto, né, que é um projeto inclusive de extensão, é um trabalho que vai ser realizado, começa agora em 2012. Exatamente. Na verdade, nós dividimos o projeto em duas partes. Certo. O projeto ele não é só meu, é de um outro professor de sociologia também do departamento, o professor Conrado. Nós queremos, num primeiro momento, mapear a realidade do profissional de sociologia do ensino médio do município de Lavras. Posteriormente, nós pretendemos estender isso para a região, mas nesse primeiro ano nós queremos conhecer a realidade do profissional do ensino médio, né, ligado à disciplina de sociologia no município de Lavras. Então, quem é o professor? Qual a formação desse professor? Quantas horas aulas ele ministra semanalmente? Quantas turmas e depois entender de que maneira os alunos veem a inserção da disciplina sociologia no ensino médio. E como eu havia comentado anteriormente, hoje nós temos o problema, né, da falta do profissional especializado, da falta de um material adequado. Num segundo momento, né, para o segundo semestre de 2012, o que nós queremos é justamente oferecer um curso de capacitação para esses profissionais em função desse mapeamento anterior que nós vamos elaborar. Então, o mapeamento vai permitir, né, a elaboração de um curso de capacitação, né, que focalize, sobretudo, as principais necessidades desse profissional que atua na disciplina de sociologia no ensino médio de Lavras. A intenção, na verdade, é contribuir para a formação ou, de repente, para a capacitação de professores que estão atuando ali numa área que, na verdade, não é deles, né? Exatamente. E de aproximar a universidade da sociedade mais uma vez, né? É uma maneira, né, que a área de sociologia, porque nós não temos um curso aqui na universidade, a disciplina de sociologia, ela se insere no contexto do núcleo comum, mas foi uma forma que nós, professores de sociologia, encontramos, né, de estender o nosso trabalho
à sociedade, porque quando se tem um curso, sobretudo de licenciatura, você tem o programa de iniciação científica, você tem programa de iniciação à docência, e isso facilita, né, a integração de curso e comunidade. Agora, para a gente que é apenas uma área, isso torna mais difícil. Então, nós procuramos nos adiantar, mesmo na ausência do curso, pensar nesse programa de mapeamento do ensino da sociologia, no ensino médio de Lavras, e pensar também num programa de qualificação para os professores. O que a gente quer é que tenha uma grande adesão, né? A gente deseja que haja uma grande adesão. Certamente a contribuição é muito grande, né, professora? Professora Débora, eu quero agradecer muito a sua presença aqui na Universidade Aberta. O nosso tempo é curto mesmo. Seja sempre muito bem-vindo aqui para trazer novos projetos. A gente volta a conversar, de repente, num outro momento para falar dos resultados, dos frutos desse projeto. Sem dúvida nenhuma. Né? Boa sorte, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, eu agradeço o convite, né? E quem sabe uma outra oportunidade eu apresento aí os resultados. Mais uma vez, obrigada. E a você que esteve conosco, muito obrigada pela audiência e nós nos vemos no próximo programa. Até lá!